Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês irão assistir a este vídeo. Pessoal, eu sou a professora Alana. Muito prazer em estar compartilhando o conteúdo dessa nova disciplina com vocês. Sou enfermeira. Nós iremos iniciar hoje a disciplina chamada de Noções Básicas de Farmacologia. Faz parte da grade curricular de vocês, uma das últimas disciplinas, mas eu acho que agora subiu na grade. A primeira coisa que eu peço é paciência. É uma nova plataforma para todos nós, estamos tendo que nos readaptar em relação a essa pandemia do Covid-19. Eu espero que a iluminação esteja boa, que o áudio esteja bom, mas assim, as imperfeições que forem aparecendo, nós vamos nos adaptando ao longo das gravações. Vocês vão me dando dicas de como a gente pode melhorar. Professor, o áudio não ficou bom, professor, a iluminação não está boa, ou se tiver tudo ok, sigamos em frente, tá? A nossa aula vai ser em forma de slide, então eu vou aparecer no canto inferior direito. Eu vou diminuir minha tela agora, onde vai aparecer para vocês o corpo do slide. Achei interessante fazer dessa maneira, porque fica um material para que vocês estudem, assistam o vídeo acompanhando, e eu não fico só falando, que fica uma coisa um tanto quanto cansativa, né? Então, só um instante, eu vou diminuir a minha tela e então vamos seguir com o conteúdo. É um prazer estar novamente com vocês, mas de forma virtual, tá bom? Já estive com vocês em algum momento com outras disciplinas. Eu espero que a gente tenha uma boa experiência. Todas as informações em relação às atividades eu estarei falando ao final do vídeo de como funcionará as nossas notas, tá ok? Vou diminuir aqui a tela, vamos dar início ao nosso conteúdo sem mais delongas, tá? Só um instante, deixa eu colocar aqui, já vai aparecer o slide para vocês, eu espero que esteja bom. Deixa eu aumentar um pouquinho a minha tela. Agora, ok, vamos lá iniciar. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a terapia medicamentosa. Nós iremos falar sobre a farmacologia e, assim, a administração de medicamento é uma das maiores responsabilidades da equipe de enfermagem, do enfermeiro e do técnico de enfermagem, porque, como todos sabem, somos nós os profissionais que mais estão próximos ao paciente durante o dia a dia de trabalho. Então, assim, como fazemos parte da equipe, a administração de medicamentos é uma coisa bem delicada, porque envolve princípios éticos, envolve preceitos legais, e erros relacionados a medicamento são muito perigosos, são muito passíveis de denúncias. A gente sabe que tem muito erro em relação à dose do medicamento, a aplicação de medicamento errado, na hora errada, no paciente errado. Maria José tem um monte. Maria José da Silva, vocês vão encontrar pacientes às vezes na mesma enfermaria com o mesmo nome, você vai com a bandeja com o medicamento, quem é? A Maria José. Você tem que saber o número do leito. E em último caso, como eu já ouvi pacientes que são homônimos, que têm nomes iguais, a gente pega a filiação, que é o nome da mãe, porque, claro, se o nome da pessoa, das dois pacientes são iguais, pelo menos o nome da mãe não será igual, né? No mínimo. Então, a gente tem essas questões relacionadas, então a gente vai dar seguimento. Primeira coisa, deixa eu aumentar aqui, agora sim, ficou melhor. A gente fala sobre as responsabilidades legais, que são os direitos e deveres. A primeira coisa que eu falo sempre é em relação à anotação de enfermagem, que é uma responsabilidade, é um dever da enfermagem anotar todas as informações no prontuário relacionadas ao paciente. Se fez troca de curativo, o horário, de como estava a ferida, se fez a administração de algum medicamento, tem que aprazar esse medicamento no prontuário, e aí cada hospital tem a sua maneira de aprazar a medicação, que é fazer o checklist. Alguns alunos já até foram para o estágio e sabem do que eu estou falando, mas para quem não sabe, sempre que você vai fazer as medicações, por exemplo, você sai com a bandeja para fazer a medicação das 18 horas. Após término das medicações, você tem que ir no prontuário de cada paciente e
fazer um risquinho, depende de caneta azul ou preta, depende se o plantão é de dia ou de noite, tem instituição que adota a caneta vermelha, para indicar que você fez a medicação naquele horário. Porque se você fez a medicação das 18 horas e não anotou no prontuário, o que significa? Que você não fez a medicação. Então, não tem como alegar nada. Se não está anotado, significa que não foi feito. Então, tem que ser anotado no prontuário todas as informações relacionadas à medicação que foi realizada, tá bom? Alguns princípios legais que a gente tem por exemplo, o artigo 10, que fala que o profissional deve se recusar a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereça segurança ao profissional, ou seja, faça somente aquilo que é de sua competência, senão a gente cai dentro daqueles 3 princípios que alguns já conhecem, que são os erros, né, em relação à negligência, imperícia e imprudência, né, que são as principais pontos quando um profissional ele é julgado por um ato errôneo, né? O artigo 12 fala que é de nossa responsabilidade assegurar a pessoa, a família e a coletividade uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência, como eu já falei, né? Aí a gente tem, isso é assunto para aulas mais na frente ou para outras disciplinas, mas só de antemão a gente tem como erros de imperícia quando o profissional faz aquilo que não é de sua competência técnica, ele é imperito. Por exemplo, o enfermeiro que faz sutura. Não é competência da enfermagem realizar sutura em paciente. Quando o faz, significa que você foi imperito. Erros de negligência é quando você se nega a fazer alguma coisa que é de sua responsabilidade ou age de forma desleixada, faz o procedimento de forma que deixa a desejar. E resumidamente, a imprudência é quando você toma a decisão errada. Aquele procedimento é de sua competência, só que quando você vai executar, você toma a decisão errada de como vai ser feito aquele procedimento, certo? Então, vamos ter atenção em relação a isso. Há alguns outros artigos, eu vou passar rapidamente, que não é o nosso foco aqui, mas assim, em relação ao artigo 14, nós devemos aprimorar os nossos conhecimentos técnicos, científicos e éticos, não sejam aquele profissional obsoleto que faz a profissão há 20 anos, e continua realizando a mesma técnica. Pessoal, a ciência ela evolui a cada dia. As coisas mudam, os parâmetros mudam. Até uns anos atrás, os batimentos cardíacos normais de uma pessoa adulta era de 60 a 80. Hoje nós sabemos que os batimentos normais de um adulto está na escala de 60 a 100 batimentos por minuto. Ou seja, se você não se atualiza, você se torna um profissional fora do mercado de trabalho, você se torna um profissional obsoleto. O artigo 21 fala que é nossa responsabilidade proteger a pessoa, a família e a coletividade contra danos decorrentes desses erros que a gente já falou. E o artigo 25, devemos sempre registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidado relacionado ao paciente. Esses últimos slides, com certeza, eu não consigo ver, mas vocês estão vendo o meu vídeo aqui embaixo no canto inferior direito, eu devo estar cobrindo as últimas informações do slide, mas não tem problema. Eu estou lendo para vocês, então dá para acompanhar tranquilo, tá? Então, a gente começa com a nossa terapia medicamentosa, que é em relação à administração de medicamentos, como é que isso funciona. Deixa eu só acompanhar meu horário. Ok. A administração de medicamento é um processo que exige muito cuidado de preparo e introdução de substância química no organismo humano visando a obtenção de algum efeito terapêutico. E para falar de efeito terapêutico, nós começamos falando dos 4 pilares básicos da farmacologia, questão da nossa atividade. A farmacologia ela tem 4 objetivos principais, tá? E esses 4 objetivos principais estão relacionados à prevenção, ao diagnóstico, à terapia e ao ato paliativo. O que é isso? A gente inicia falando que o medicamento é toda a substância que é introduzida no organismo humano vai preencher alguma dessas 4 finalidades. Quando é que eu digo que o medicamento ele é preventivo ou profilático? Quando ele evita o aparecimento de alguma doença ou reduz a gravidade dessa doença. Ou seja, medicamento profilático, ele não trata a doença, ele evita que a doença se estabeleça. Um exemplo, as vacinas.
Vacinas não servem para curar doença. Elas, vocês sabem que elas servem para fazer o quê? Prevenir que a gente adoeça. Então, por exemplo, a vacina da varicela, que é a da catapora, se eu estiver com a catapora, adianta me vacinar? Não. O que adianta é eu ter tomado antes de desenvolver a doença. Ah, mas professora, eu conheço alguém que tomou a vacina da catapora e mesmo assim teve catapora. Mas o que acontece com esse tipo de pessoa? Ela desenvolve a doença, só que de maneira mais branda. Desenvolve a doença com sinais e sintomas mais leves. Uma pessoa que tem a catapora e já se vacinou é totalmente diferente de uma pessoa que tem o quadro de catapora e nunca se vacinou. Essa pessoa que nunca se vacinou, com certeza vai ter a doença mais agravada, vai desenvolver mais pústulas corporais, mais eritema, mais coceira, mais febre, mal-estar generalizado, ou seja, vai se exacerbar a doença. Quando que tem ação diagnóstica algum medicamento é quando ele localiza a área afetada, por exemplo, os contrastes radiológicos. Contrastes radiológicos são tipos de medicações que são utilizadas para a gente fazer algum tipo de exame. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, e aí nós temos os 3 tipos de contraste. Nós temos o bário, sulfato de bário, o gadolínio, que é utilizado para ressonância magnética, e o iodo. Esses 3 tipos de substâncias são introduzidas no nosso organismo para que quando a gente vá se submeter ao exame, esse medicamento serve como se fosse uma tintura para os nossos tecidos internos, para que apareça a imagem melhor no exame, no raio-x ou qualquer exame de imagem que você faça. Já quando o medicamento tem ação terapêutica, é quando ele tem a função de tratar a doença, que é basicamente a maioria dos medicamentos fazem isso, ação terapêutica. Um exemplo é o antibiótico. O antibiótico, de fato, ele age diretamente na doença, fazendo o quê? Matando aquela bactéria causadora da doença, porque a gente sabe que o antibiótico serve para matar o quê? Bactéria, não é vírus. E a última é a ação paliativa. Quando é que um medicamento a gente fala que ele tem ação paliativa? É quando ele não cura a doença, ele só trata, diminui os sinais e sintomas, só que não promove a cura e nem evita que a doença se estabeleça. Não confunda o paliativo com o preventivo. Ou seja, o que está o exemplo que está aí no material que está aparecendo na tela de vocês são os antihipertensivos. Hipertensão tem cura? Não. Ela só tem o que? Tratamento, ou seja, o tratamento é o que? Paliativo. Os antihipertensivos, losartana, captopril, eles são o quê? Eles só são medicamentos paliativos, eles não curam, eles só diminuem os sinais e sintomas. Diabetes tem cura? Não, só tem tratamento. Ou o exemplo que a gente tem, pacientes terminais com câncer. Quando a gente fala, fulano de tal está só em tratamento paliativo do câncer, significa o quê? Que o fulano não tem mais cura, ele só tem o quê? Tratamento. Ok? Só tratamento principalmente para dor, para diminuição da dor, mas não tem mais objetivo de cura. O objetivo de cura, na verdade, é a ação terapêutica, tá? E aqui a gente consegue com um monte de conceitos, agora eu vou falar sobre vários tipos de conceitos, tá? Em relação às substâncias relacionadas às medicações. Para começar, a droga é toda substância originada do reino animal ou vegetal que poderá ser transformada em algum medicamento. Ou seja, a droga é algo mais bruto, ela vem ou do reino animal, a gente sabe que tem alguns animais que fornecem substâncias para que a indústria farmacêutica produza medicamentos. Por exemplo, o sapo tem umas glândulas que ele solta algum veneno. As glândulas também de alguns tipos de sapo produzem a mesma insulina que a gente utiliza também. A maioria dos medicamentos, quase que 90%, vem do reino vegetal, que são das plantas, originadas de algumas plantas, tá? O medicamento, como eu já falei anteriormente, é toda substância que, quando introduzida no organismo, vai preencher um dos 4 objetivos, que é a prevenção, o diagnóstico, a terapia ou ser tratamento paliativo. Dose é uma determinada quantidade de medicamento que, introduzida no organismo, vai produzir
um efeito terapêutico, ou seja, a dose ela é individual. O que é dose para você não significa que seja a mesma dose para mim, porque determinar a quantidade de medicamento para cada pessoa tem que ser algo de forma totalmente individual, porque nós temos estatura diferente, peso diferentes, formatação genética diferente, a quantidade de medicamento para tratar um adulto é diferente de uma criança, que é diferente de uma pessoa que tem um quadro de anorexia. Então a dose ela é muito individual, ela é a quantidade necessária que uma pessoa precisa para produzir aquele efeito. Exemplo, paracetamol, para mim, que sou adulta, 30 a 40 gotas de paracetamol seria suficiente para passar um quadro de febre, por exemplo. Se eu estiver falando de paracetamol em gotas. De uma criança, a dose é infinitamente menor. Ou seja, a dose para mim normal pode ser uma dose letal para outra pessoa. Então, a gente tem que ter cuidados em relação aos pacientes, porque tem muito paciente que diz, mas tu deu tantos ml para aquele paciente, eu quero mesmo tanto, ele tomou mais que eu. E aí a gente tem que explicar o porquê disso, porquê que isso pode acontecer, que a dose acontece de forma individual. Aí a gente tem a diferença de forma e fórmula farmacêutica. A forma farmacêutica é a forma como se apresenta a medicação, se ela vem em forma de comprimido, se ela vem de forma injetável, se ela é xarope, se ela é suspensão, que a gente vai falar disso mais na frente. E a fórmula é a descrição do produto. Obrigatoriamente a Anvisa estipula que tudo que tem dentro de uma medicação daquele frasco tem que estar escrito na bula, ou na caixa, em algum lugar. Tem que dizer o que é que tem dentro daquele vidro, dentro daquele frasco. Por exemplo, aqui eu coloquei suspensão de neomicina composta. No caso, o que é que tem? Tem 1 grama de sulfato de neomicina, tem 3 gramas de sulfadiazina e tem 0,65 gramas de pectina, que é só um emulsificante, é só um material, não é medicamento. Pectina é só uma substância utilizada para emulsificar, para ajudar a dar liga na medicação, certo? Então, no caso aqui, é uma pomada que a gente vai ver o que de fato é pomada, o que de fato é um creme, enfim, entre outras coisas, tá? Princípio ativo é toda substância que existe na composição do medicamento responsável pelo seu efeito terapêutico. Ele também pode ser chamado de fármaco. O princípio ativo é o mesmo fármaco, ou seja, o princípio ativo, nós temos aqui um comprimido. O princípio ativo é aquilo que está ali no núcleo, é a composição do medicamento que vai produzir o efeito terapêutico. Por exemplo, nós temos a Novalgina. Qual que é o princípio ativo da Novalgina? A dipirona. A dipirona, ela é o fármaco presente ali dentro que vai produzir o efeito terapêutico. E aí a gente tem a diferença de medicamento simples e composto. Isso aqui é simples. Medicamento simples é aquele que só é formado por uma substância, e medicamento composto são aqueles medicamentos que são formados por 2 ou mais substâncias. O exemplo que a gente tem aqui, se não estiver dando para ver, mas eu falo, que é o comprimido de ácido salicílico mais cafeína. Nós temos outro exemplo de medicamentos que fazem associação são aqueles antigripais, Melhoral, entre outros, que vem, além do paracetamol, vem também antialérgicos. Isso aí é medicamento composto, tá? Então, a gente tem ainda, continuando com os conceitos, o que é posologia? É a dose de medicamento necessária por dia ou período de tempo para a obtenção do efeito desejado. É quase a mesma coisa que dose, né? O exemplo que tem aqui é a aspirina de 100 mg às 12 horas, né? Que é a posologia, é o horário de tomada, quanto você vai tomar e de que forma você vai tomar. Que a gente vai falar mais na frente sobre a receita médica, que é aquilo que ele prescreve lhe dizendo qual o horário da medicação, de que forma vai tomar, injetável, oral, por onde, o horário, seu nome completo, que são os itens obrigatórios de uma receita médica, tá? Medicamento de uso externo, medicamento de uso interno. Uso externo é aquele que a gente utiliza por fora do corpo, creme, shampoos, loções, entre outras coisas. E os de uso interno são aqueles que vão penetrar o nosso corpo através dos olhos, nariz, boca, ânus, vagina ou qualquer outro orifício, outra cavidade natural do nosso corpo, ok? Tranquilo até aqui? Vamos dar continuidade. Se tiver muito rápido, por gentileza, quando a gente for lá no grupo do WhatsApp, me informa que a gente grava os próximos vídeos de maneira mais tranquila.
a gente tem muito conteúdo para ver, né? Então, vamos correr com isso para que a gente feche a disciplina sem perda nenhuma, fazer com que todo mundo aprenda de forma legal, né? Ok? Aí nós temos em relação à dose máxima e a dose letal. A dose máxima é a dose maior capaz de produzir o efeito terapêutico sem apresentar nenhum efeito indesejado. Se você pegar uma bula de paracetamol, você vai ver, por exemplo, 30 gotas 3 vezes ao dia, não exceder tantas gotas. Isso é a dose máxima diária que você pode tomar determinada medicação. Não pode passar disso. É o máximo de dose que o seu corpo, a sua estrutura corporal suporta. Já a dose letal é a quantidade necessária de um medicamento capaz de produzir a morte, capaz de produzir o óbito. Dose letal também é uma coisa muito individual. Aquilo que pode te matar, para mim, pode curar a minha doença. Então, é tudo muito de forma individual quando a gente fala da farmacologia. A gente tem que ver o estado geral do nosso paciente, a gente tem que observar se aquele paciente está com capacidade para receber aquela medicação. Como eu já falei para vocês, nós da equipe de enfermagem, nós estamos mais próximos aos pacientes. Então, assim, mas eu posso bater de frente com a receita médica? Pode, se você tiver capacidade técnica. E é por isso que vocês têm a disciplina de farmacologia, para que vocês entendam o mecanismo de ação dos medicamentos e falem, olha, esse paciente está assim, assim, assado, talvez ele não possa suportar essa medicação. Um exemplo que nós temos, seu José, 70 anos, chega na unidade hospitalar com dificuldade respiratória, com dispneia, e aí aquela coisa, né? Sempre cheio, medicamento, o médico vai lá, passa um Berotec. Ok, passou o Berotec. Qual que é um dos efeitos principais colaterais do Berotec? Todo mundo sabe? Taquicardia. O Berotec faz com que o coração bata de forma mais acelerada. E aí você lá preparando a medicação para o seu José, para fazer a inalação, o seu José lhe diz que ele é cardiopata, que ele tem problemas cardíacos, que ele tem taquicardia, naturalmente ele já tem arritmia cardíaca. Você vai fazer a medicação, o Berotec? Aí você tem que avaliar. Não, por quê? Porque se o seu José já tem um quadro de taquicardia, de arritmia cardíaca, se você fizer essa medicação, basicamente está pedindo para morrer, né? Para ir a óbito. Então, assim, se você sabe a medicação, mas eu vou bater de frente com o médico, como é que faz? Não, não precisa bater de frente, não precisa armar barraca, é só voltar lá. Na equipe, no médico, o paciente, ele já tem problemas cardíacos, vamos mudar essa medicação, vamos mudar essa dose, talvez ele não suporte. E aí, tudo isso se ajusta. Quando acontece o erro de administrar a medicação de forma errada e o paciente vai a óbito, vira um Deus nos acuda, um jogando a responsabilidade pro outro. O médico diz que é culpa do enfermeiro, o enfermeiro diz que é culpa do médico, e aí vira um balai de gata entre o técnico de enfermagem, o técnico de enfermagem que na verdade injeta a medicação, então a culpa tende a recair sobre alguém. E eu espero que esse alguém não seja nós, a equipe de enfermagem, né? Então a gente tem que estar ligado nessas questões. Efeitos colaterais são efeito imprevisível que não está relacionado à principal ação do fármaco. Por exemplo, o captopril é um antihipotensivo, mas ele tem como efeito colateral a tosse irritativa. Com o tempo de uso, tem muito paciente que desenvolve tosse seca, bem irritativa, é um efeito colateral. Ou seja, o que é o efeito colateral? O captopril ele foi feito para produzir tosse? Não. Ele foi produzido para ser antihipertensivo, porém o efeito colateral dele é a tosse. Fernegan, quem nunca tomou uma Fernegan, né? Um antihistamínico, antialérgico aí nos hospitais. Todo mundo sabe o que é Fernegan, os efeitos colaterais dela gera coceira, né? Coceira nas partes íntimas, ali na região pubiana, nas nádegas. Fernegan foi feita para isso? Não, ela foi feita como antialérgico. O efeito colateral dela é o que causa isso. E aproveitando esse gancho, sempre que vocês forem fazer esse tipo de medicação que causa efeito colateral imediato, por exemplo, a Fernegan, informe o paciente. Seu José, vou aplicar essa medicação, vai acontecer que o senhor vai sentir uma coceira, mas é normal. Porque se você aplica e seu José começa a sentir uma coisa dessa, ele vai achar que vai morrer em 3 dias. Já, pronto, tô passando mal, vou morrer agorinha. Quando na verdade é só um efeito da medicação que já era previsível de acontecer, né?
Medicamentos placebo são substâncias ou preparações inativas que são administradas para satisfazer a necessidade psicológica do paciente de tomar drogas. O que é isso? É quando a doença do paciente é aqui e não no corpo. Tem muito paciente que é viciado em medicações para dor, e aí para sanar essa necessidade do paciente de tomar essas medicações, o que a gente faz? Dá água, injeta só soro. Vou aplicar aqui a medicação para dor. Coloca só soro e magicamente a dor do paciente passa. O que é isso? Efeito placebo, que são nada mais são do que só substâncias que não produzem efeito algum. É soro, um exemplo para vocês. Meu avô sempre teve mania de tomar muita medicação. Tudo que minha avó tomava, que o médico passava, eu tô com isso aí também, Rosa. Eu vou tomar igual você. Aí, como morava no interior sem luz, o que ele fazia? Ela tomava o medicamento dela e dava um carocinho de feijão. Ele tomava no escuro, tomava e via e passava dor. Pronto, Rosa, fiquei bonzinho. O que é isso? Efeito placebo. A doença, o paciente não necessariamente está doente, ele está com necessidade psicológica. E aí a gente tem medicamentos fitoterápicos, que são os medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais. Professora, mas a maioria dos medicamentos vem de plantas. Sim, mas o medicamento fitoterápico ele é menos manipulado do que outros medicamentos de farmácia, tá? Eles passam por um processo menor e a gente tem mais o efeito da planta bruta dentro daquele frasco, tá? E aí a gente entra na questão de medicamento de referência genérico similar. Qual que é a diferença desses três tipos de medicações, de preparações? Para começar, o medicamento de referência também pode ser chamado de medicamento de marca, tá? O que é isso? O medicamento ele é chamado de referência quando a patente é daquele laboratório. O laboratório farmacêutico vai lá, investe anos em pesquisa, desenvolve laboratório, vai lá na Amazônia, por exemplo, descobriu que aquela plantinha ali e tal é bom para alguma coisa. Ele vai lá, investe, contrata pessoas, farmacêuticos, bioquímicos para desenvolver, passa anos pesquisando o medicamento, às vezes mais de 20 anos pesquisando aquela substância e descobre aquele medicamento novo. Então eles lançam esse medicamento no mercado, são os primeiros a lançar, eles descobriram uma fórmula nova. Então isso é um medicamento de referência, tá? É um medicamento de marca. Até um tempo eles tinham exclusividade sobre a comercialização, ou seja, se eu descobrir, eu tinha o direito de explorar o mercado durante 20 anos, por exemplo. Ou seja, aquele laboratório X descobriu aquela fórmula, ele passava 20 anos só ele vendendo a medicação, para ele obter os lucros que ele gastou descobrindo, pesquisando. Só que qual que é o problema disso? O problema disso é a exploração no mercado. Eu posso colocar o preço que eu quiser, já que só eu estou vendendo, eu posso dizer que é qualquer valor e aí vira uma exploração de mercado. As pessoas não têm condições, criam-se medicações com preços absurdos, sem necessidade de ser desse preço, porque quando só uma pessoa vende e não tem concorrência, ela põe o preço que ela quiser. E as pessoas, quando se tratam de saúde, fazem de tudo para obter aquela medicação. Só que até a expiração da patente, depois que a patente acaba, eles liberam a fórmula para outros laboratórios produzirem. Eles vendem a fórmula para outros laboratórios começar a produzir. Só que aqui no Brasil, graças a Deus, foi derrubada essa exploração de mercado. Então, assim que se descobre, investe em pesquisa. Quando descobre, a indústria, o laboratório que descobriu aquele medicamento, ele já tem que passar a patente para frente. Ele tem que vender para outros laboratórios produzirem a medicação. É claro que não vai ser com o mesmo nome, porque se eu criei, eu registro o meu nome naquele medicamento e outras indústrias não podem utilizar o mesmo nome, tá? Que aí é onde entra um medicamento genérico. O que é um medicamento genérico? Ele é um medicamento igual ao medicamento de referência, com o mesmo princípio ativo, a mesma dose, a mesma quantidade de ml, com as mesmas características, porém, obrigatoriamente tem que ser mais barato. Nunca pode ser do mesmo preço de referência e nem mais caro, ele tem que ser mais barato por lei.
E por que ele tem que ser mais barato? Porque o laboratório que produz o genérico, ele não descobriu a fórmula, ele não foi lá e pesquisou. Ele só comprou a fórmula pronta do medicamento, do laboratório que produziu o medicamento de referência. Ou seja, ele não precisou investir anos em pesquisa, não precisou investir em material, em pessoas, construir laboratórios, ir para a Amazônia, pesquisar aquela planta, não. Ele só pegou a fórmula pronta e começa a copiar, a reproduzir. Ou seja, medicamento genérico, ele é tão bom quanto medicamento de referência, não existe diferença. Tem muita gente que tem esse mito de não comprar medicamento de referência genérico similar porque o efeito é reduzido, porque o de marca é melhor. Não. Todos são seguros. Se não fosse seguros, a Anvisa não iria liberar a venda para a população. Então, a diferença do de referência para o genérico, na verdade, está no preço, ok? Aqui a gente tem, por exemplo, Novalgina. Aparece aí na tela para vocês. A Novalgina, na verdade, é o nome do medicamento, a marca desse medicamento, perdão, o laboratório que descobriu a dipirona sódica deu o nome de Novalgina, tá? Mas o princípio ativo é dipirona sódica. E como é que o genérico funciona? O genérico, ele funciona obrigatoriamente, eu passei aqui, ó, tem que ter o nome genérico na caixa, ele tem que ter uma tarja amarela e ele não pode ter marca. O nome do medicamento genérico, na verdade, é o nome do princípio ativo. Ou seja, o genérico não pode vender Novalgina, ele tem que vender dipirona. O genérico não pode vender Tilenol, ele só pode vender com o nome de paracetamol, que é o princípio ativo daquela droga. Então aparece aí para vocês, o genérico tem que obrigatoriamente ter o nome genérico, mas pessoal, como eu falei, frisando, o medicamento genérico é aquele que contém o mesmo princípio ativo do de referência, na mesma dose e forma farmacêutica, é administrado pela mesma via. Se o de marca é via oral, o genérico também tem que ser via oral, com a mesma indicação terapêutica, ou seja, para a mesma doença, para tratar o mesmo quadro, e ele apresenta a mesma segurança, é igual, só é mais barato. Então derrubem esse mito de que o medicamento de referência é melhor do que o genérico, porque não é, porque são a mesma coisa, tá bom? Não é igual coisa de marca, né? O sapato da Nike, por exemplo, e aí o camelô vende ali de R$10 com o mesmo nome Nike. Não é isso não. Aí já não é o mesmo material, não é feito para com as mesmas especificações, tá? E o medicamento similar, como é que funciona? O medicamento similar, ele é a cópia do medicamento de referência. Só que não é uma cópia fiel, não é uma cópia exatamente igual como o genérico. Alguns itens podem ser diferentes do medicamento similar para o de referência. Por exemplo, a dose pode ser diferente, o tamanho e a forma do produto, o prazo de validade, aqui ó, o prazo de validade pode ser diferente, a embalagem, a rotulagem, os recipientes e veículos devendo sempre ser identificado por nome comercial ou de marca. O que é isso? Significa que o medicamento similar, por exemplo, o medicamento de referência lançou um medicamento X de forma oral. O medicamento similar vai lá e lança ele de forma injetável. O frasco do medicamento similar, se vocês observarem, ele nunca é de vidro. Quando é, por exemplo, xarope, ele sempre é de plástico. Por quê? Porque o plástico é um material mais barato do que o vidro. Então, o medicamento similar ele é mais barato porque, primeiro, que ele compra a fórmula pronta e, segundo, que ele usa materiais de embalagem mais baratos. Se você pegar a caixa de papelão, a caixa que vem um medicamento similar, é aquele papelão bem fraco, né? Bem que você rasga assim meio facinho. Já a caixa do medicamento de referência ou do genérico, você vê que é de um material diferente. Ele vem com aqueles lacres bem duros de você tirar, vem com aquela raspagem. Ou seja, o similar ele é seguro, porém os materiais que ele utiliza para produzir o medicamento, para produzir a caixa, para produzir o papel da bula, são de qualidade menor. O prazo de validade também pode ser diferente do medicamento similar, geralmente eles vencem mais rápido, tem um prazo de validade menor. O rótulo também pode ser diferente da dose. Às vezes o medicamento de referência você precisa de 2 miligramas, já o similar talvez você precise de 3 miligramas para a mesma doença. Então,
É seguro ainda o similar? Sim, também é seguro, como eu falei. Se não fosse seguro, ele não seria liberado. Agora sim, tem laboratórios melhores que outros? Tem. Se você for pesquisar laboratórios farmacêuticos, tem uns que têm na Anvisa uma qualificação melhor do que outros. Então a gente tem que ficar ligado só nisso. Mas os 3 medicamentos são seguros e vamos derrubar o mito de que medicamento genérico não presta ou de que o de referência é melhor. Não. O de referência só foi pesquisado, a indústria, como ela pesquisou muito tempo, gastou muito dinheiro para descobrir aquela fórmula, ele é mais caro porque eles têm que ter o retorno. Se eles gastaram investindo, eles têm que ter o retorno da população comprando o medicamento deles, então eles vão cobrar, claro, mais caro. Então, aprofundem mais sobre, dá uma pesquisada sobre esses tipos de medicamento para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Deixa eu olhar nosso horário, tranquilo até agora. A origem dos medicamentos, tá? Isso aqui é bem rápido, é bem tranquilo em relação à origem desses medicamentos, como é que eles, de onde eles podem vir, de onde eles podem ser produzidos, tá? Eles, segundo a origem, os medicamentos eles podem ser naturais, sintéticos ou semissintéticos. Naturais, eles são extraídos de órgãos ou glândulas de plantas ou peçonhas de animais. Peçonhas, para quem não sabe, são os locaizinhos onde fica guardado o veneno dos bichos. O escorpião é na pontinha ali do rabo, a cobra é aqui nas presas dela, fica uma bolsinha com veneno. E o exemplo, a insulina, para quem não sabe, ele é uma substância, né, produzida pelo nosso corpo através do órgão chamado de pâncreas. Para quem teve anatomia, sabe do que eu estou falando. O pâncreas, órgãozinho que fica localizado aqui no centro, mais para o lado esquerdo abdominal, na parte superior, um pouco atrás do estômago. Função do pâncreas é de produção de insulina e glucagon, que são 2 hormônios essenciais para a nossa manutenção. Quando uma pessoa nasce com insuficiência de insulina, com o pâncreas não produzindo insulina ou produzindo insulina em pouca quantidade, fala-se que a pessoa nasceu com diabetes mellitus do tipo 1. Diabetes tipo 1 é aquela que o indivíduo nasce com ela e diabetes tipo 2 é aquela que você adquire ao longo da vida, tá? Medicamentos de origem sintética são preparados com auxílio de matéria-prima natural e são resultados exclusivamente do trabalho em laboratório. Ele é totalmente mecanizado, essa medicação. Por exemplo, alguns antibióticos, eles não têm nada de natural, eles são totalmente desenvolvidos em laboratório, não tem nenhuma substância vinda da natureza. E os semissintéticos, eles vêm de alterações produzidas em substâncias naturais, com a finalidade de modificar algumas características, ou seja, o semissintético é o natural misturado com o laboratório. É quando você pega alguma planta, manipula ela em laboratório, você tem um semissintético. O sintético é quando você não pega de nenhuma substância e você produz tudo em laboratório. E o natural é quando vem direto da natureza ou de algum animal, ok? Tranquilo até aqui? Em relação à ação dos medicamentos, nós temos vários tipos de locais onde o medicamento pode agir, tá? Ele age no organismo sobre várias maneiras, produzindo alguns determinados efeitos ou ações. A primeira ação que a gente tem é a ação local, que é aquela ação que exerce efeito somente no local da aplicação. Um exemplo são as pomadas e colírios, ou seja, eles não caem na corrente sanguínea. Uma pomada você passa só na pele, ela vai ter efeito somente ali naquele local. Não vai pela corrente sanguínea. Por que não vai pela corrente sanguínea? Porque a maioria das medicações que todas as medicações que a gente ingere ou injeta, cai direto na corrente sanguínea, porque é o sangue responsável por levar o princípio ativo do medicamento para o local que está onde essa substância está sendo requerida. Tá doendo meu dedão do pé, o medicamento vai pela corrente sanguínea, eu tomo, ele cai na corrente sanguínea e ele vai ter ação lá no meu pé. Ação local, nós temos alguns tipos. Nós temos a ação antisséptico, é aquela que impede o desenvolvimento de micro-organismos, por exemplo, álcool iodado, clorexidina. Eles são passados no local e impede o desenvolvimento de micro-organismos. Por exemplo, a clorexidina é aquele material que a gente utiliza para fazer a lavagem de mãos hospitalar. Em casa a gente utiliza água e sabão, só que no hospital a gente utiliza uma substância amarela chamada de clorexidina, que ela é uma ação, é como se fosse um sabão de forma mais potencializada, mata mais micro-organismos.
Ação local do tipo adstringente é quando o medicamento contrai o tecido, ele deixa o tecido de forma seca. É quando, por exemplo, tem algumas loções de rosto para fechar os poros, quem usa maquiagem sabe o que eu estou falando, que deixa a pele bem sequinha, bem durinha. Isso aí é ação adstringente. Ação adstringência, perdão, nome é complicado para falar, né? A adstringência, ela tem, como é que eu digo? Pronto, caju. Quem já comeu caju sabe como é que fica a língua travosa. A adstringente é basicamente isso, deixa algo seco, travoso, tá bom? Ação irritante, medicamento que irrita o tecido. Paliativo, ele é aplicado no local para alívio da dor. Emoliente é aquele tipo de substância que lubrifica e amolece o tecido. E o anestésico, ele paralisa as terminações nervosas sensoriais, que é o que a gente chama de anestesia local. Ela não vai para a corrente sanguínea, ela só paralisa, ela só tira a dor daquele local onde eu apliquei aquela pomada, por exemplo. E a ação geral ou sistêmica, a maioria dos medicamentos tem esse tipo de ação geral, é aquela que primeiramente é absorvida, depois ela cai na corrente sanguínea para atuar no local desejado. Por exemplo, eu tomo a medicação de forma oral, o que acontece? Quando eu ingiro a medicação, ela desce pelo meu esôfago, cai no estômago, do estômago ela é absorvida na parede estomacal, então ela passa para o duodeno, para quem não sabe, lembrando de anatomia, o duodeno é a primeira porção do intestino delgado. Lá esse medicamento ele é absorvido, cai na corrente sanguínea, só então ele vai agir no local desejado, no local no qual eu tomei a medicação, tá ok? E aí nós temos vários tipos de ação geral ou sistêmica. Nós temos a ação estimulante, que é aquela que aumenta a atividade de um órgão ou tecido. Cafeína, por exemplo, estimula o sistema nervoso central. O medicamento depressor diminui as funções de um tecido ou órgão. Bora lá, estimulante é o contrário de depressor. Estimulante aumenta a atividade do sistema nervoso central, me deixa em estado de alerta, me deixa mais agitada. Por exemplo, como eu falei, a cafeína deixa a gente o que? Mais em estado de alerta, acordado. Quem está assistindo de noite aí está precisando de uma cafeína, ingerir para estimular o sistema nervoso central a raciocinar. Depressor diminui a função de um tecido, por exemplo, a morfina. Ela deprime o sistema nervoso central, ou seja, a morfina ela é medicação utilizada para dor, para diminuir a dor. Só que ela também funciona como sedativo. Ela funciona para dor, só que ela causa sonolência, ela deixa o paciente em estado de leseira, né, bem sonolento. Então ela deprime o sistema nervoso central. Não é que causa depressão não, tá? Outra coisa. Ela deprime, deixa em estado de lerdeza, de letargia, tá? Efeito cumulativo, medicamento cuja eliminação é mais lenta do que sua absorção e a concentração dele vai aumentando no organismo. Por exemplo, a digitalina, né? Digitalina, ela mais demora a ser eliminada do que ser absorvida, tá? Basicamente, quem faz a eliminação das medicações, a gente até vai falar, é o sistema renal. O principal que elimina os fármacos que a gente toma é o sistema renal. Lembrando que se você ingere alguma substância, essa substância tem que sair do seu corpo por algum local. Tipo de ação anti-infecciosa, ele é capaz de destruir os micro-organismos responsáveis por alguma infecção, e quando as drogas são associadas e uma anula, o antagônico é quando uma medicação anula o efeito da outra. São aquelas medicações que elas não podem ser tomadas juntas, porque uma tira o efeito da outra, ok? Antagônico. E aí a gente entra nas formas de apresentação dos medicamentos. Isso aqui vocês têm que saber, vocês leiam, deem uma aprofundada nas formas de apresentação dessas medicações. Como é que as medicações se apresentam no mercado? Como é que você acha? E a gente tem várias formas de apresentação. A gente tem drage, a gente tem comprimido, xarope, emulsificantes, nós temos drogas injetáveis, são várias formas de apresentação, tá? Primeiramente, os medicamentos podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Sólido, por exemplo, de comprimido é um exemplo de um sólido, líquido, um xarope, e gasosos são gases, por exemplo, de inalação, gás oxigênio, ar comprimido, entre outros, tá? Aí a gente tem, aí aparecendo para vocês, medicamento sólido. Exemplo, o primeiro é o comprimido. O que é um comprimido?
Eles são substâncias obtidas a partir da compressão em moldes, ou seja, o comprimido, na verdade, ele era um pó, e aí pegaram esse pó e apertaram bem apertadinho, comprimir algo não é apertar, comprimiram numa forma e saiu no molde. É como se você pegasse massinha de modelar, tivesse uma forminha de estrela, amassasse dentro e tirasse. O comprimido é basicamente isso, é uma compressão de alguma substância medicamentosa. Então, ele era um pó, na verdade, comprimiram para tornar menos, porque, por exemplo, se tu tem uma colher de pó, quando tu comprime, ela fica o que? Infinitamente menor. E os medicamentos em forma de pó deve ser tomado em colheradas ou ser adicionados, ou é adicionado em sachês, né? O exemplo que aparece, eu devo estar cobrindo, mas na tela aparece o Estomazil, tá bom? É um exemplo. Sais que você toma para azia, má digestão, eles são em forma de pó que devem ser colocados, diluídos em algum líquido, tá? Esse é o pó. Drágia, o que é drágia? Eu não sei se está aparecendo para vocês, eu vou tirar um pouco da tela aqui, eu vou diminuir a minha tela, não sei se está cobrindo, se fica melhor assim. A drágia, as pessoas confundem muito drágia com comprimido. Drágia é com aquele medicamento que o princípio ativo está no núcleo da drágia, do comprimido, digamos assim, e tem um revestimento de goma laca, açúcar e corante. O exemplo que aparece para vocês é a Neosaldina. A Neosaldina não é comprimida, ela é drágia. Por que é chamada de drágia? Porque ela é revestida por uma capinha de açúcar e de corante, tá? Por que é fabricado assim? Por que a Neosaldina não se torna um comprimido? Porque depois do comprimido feito, pegaram uma capinha de açúcar e derramaram por cima, como se fosse M&M, sabe? Aqueles disquete, chocolatinho, que parece aqueles comprimidos, aquelas coisinhas coloridas. Por que é desse jeito? Porque tem um sabor, ou tem um sabor desagradável. Vocês já tentaram colocar uma dipirona na boca, uma Neosaldina, se você demorar muito para na boca, começa a amargar infinitamente. Por que eles são fabricados assim, com uma capinha de corante e açúcar? Porque ou tem um sabor muito desagradável, ou exige a absorção no intestino. O que é isso? A droga, ela cai no estômago primeiro. E no estômago a gente tem o suco gástrico, que é extremamente ácido. Só que tem droga que eu não quero que ela seja dissolvida no estômago, eu quero que ela passe direto e seja dissolvida no intestino. Então, a capa de corante que vem por fora, ela serve como uma proteção para que quando a medicação caia no estômago, ela não seja dissolvida pelo suco gástrico. Ou então o medicamento ataca a mucosa do estômago, como muitos medicamentos atacam, ou eles devem ser deglutidos, ou para facilitar a deglutição. Você sabe que é mais fácil engolir a Neosaldina, que ela é bem lisinha, do que um comprimido de dipirona sem capa, porque é extremamente amargo. Então, quando tem essa capinha de açúcar, de goma laca, que é a mesma substância utilizada em doces, facilita a deglutição, você engole o trem desce malizinho, né? É melhor para você ingerir. Continuando, nós temos as cápsulas. Pronto, chegou nas cápsulas. Cápsulas também não são comprimidos, cápsulas são cápsulas. E a gente tem dois tipos de cápsulas, essas mais coloridinhas que aparecem aí na tela para vocês aqui, ó. E nós temos as gelatinosas, que são óleos que vem dentro. Não sei se está aparecendo para vocês, mas aqui são aquelas cápsulas em que vem óleo, ômega 3, essas substâncias, né? Cápsula, o medicamento está revestido por um invólucro de gelatina. Isso aqui, ao redor do medicamento, isso aqui, ó, é uma gelatina, e dentro dessa gelatina está o pó, o pozinho. E por que, professora, que o medicamento vem aí dentro, o pozinho, e tem essa capa por fora? Por que eles não fazem de outra maneira? Por mesma coisa da drágia, porque ou tem um sabor muito desagradável, porque essa capa de gelatina facilita a deglutição e facilita a liberação do medicamento na cavidade gástrica, dentro do estômago. Dá para entender? Então, assim, essa cápsula dá para ser aberta? Tem muita gente que abre, pega o pozinho e toma. É para abrir? Não, se fosse para abrir, estava escrito na caixa, abra a cápsula e tome. Se não estiver, não abra, tome a bichinha inteira, não precisa partir. Não é correto. Se ela vem com essa capa por fora, é porque é para ser tomado com a capa.
É igual mastigar. Ah, eu posso mastigar medicamento X? Se tiver escrito na caixa mastiga, aí você mastiga. Se não tiver escrito, não é mastigável essa medicação, tá? Tudo é produzido da maneira que tem que ser tomado e todas as orientações são repassadas. Ok? Pastilha. Pastilha parece docinho, né? É um preparado sólido de forma circular, geralmente pode ser de qualquer forma, né? E o princípio ativo está com açúcar, unido com mucilagem para que a dissolução seja lenta na cavidade oral. O que é mucilagem e açúcar? Basicamente é balinha. Tem bala doce, pirulito? E pirulito ele é produzido de mucilagem e açúcar. Por que ele é produzido com esse tipo de material? É um tipo de material que demora muito a ser dissolvido em contato com a água ou com a saliva. Você coloca o pirulito na boca, ele demora muito para ser dissolvido, se você não mastigar, lógico, porque ele é feito com mucilagem. A pastilha, ela é feita com esse mesmo material de doce, justamente porque ela é uma substância, ela é um medicamento que tem que ser demorada a sua dissolução. Geralmente as pastilhas são para garganta, para alívio de dor de garganta, de rouquidão. Então, se ela fosse igual um comprimido, o que ia acontecer quando você bota na língua? Em 2 minutos ia dissolver. E a pastilha não, você bota e faz o que? Ela demora a ser derretida, porque ela é feita com o mesmo material que é feita uma balinha comum, para que a substância fique em contato com a sua garganta, né, com a sua faringe e produza aquele efeito necessário, antitussígeno, para aliviar a tosse, para aliviar a inflamação da garganta, entre outras coisas, né? Enema, clisté, enteroclisma, lavagem ou irrigação. Deixa eu ajeitar essa imagem aqui para ver se melhora para vocês. Deixa eu olhar. Deve dar dando para aparecer. Esse tipo de material, esse tipo de medicação são medicações para várias indicações, né? Enema, clisté, enteroclisma, lavagem, é tudo para o intestino. E geralmente elas são colocadas, geralmente não, são medicações inseridas através do ânus, colocadas através do reto, tá? Para fazer lavagem estomacal, para fazer com que o paciente evacue, ou para fazer alguma irrigação, ou para preparar o paciente para algum exame. Por exemplo, essa imagem aqui que está mostrando para vocês, deixa eu ver se vocês estão vendo isso aqui, ó. Esse tipo de colocação aqui, ó, vocês veem a sonda aqui, ó, sendo introduzida. Isso aqui é o que? O reto sigmoide, a última porção do intestino grosso. Isso aqui, ó, o intestino grosso, para quem não teve anatomia aí, ó, intestino grosso. Aqui é o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e o sigmoide aqui, ó, que faz o S. Isso aqui é uma sonda. Então, isso aqui está conectado a uma bolsa onde o líquido vai estar inserido aqui. Aí é colocado aqui, ó, o sulfato de bário, que é um tipo de contraste. Aí é colocado essa massinha branca, onde ela vai pintar o intestino delgado e fica dessa maneira aqui, ó. Fica aqui, ó, bem pintadinho o intestino delgado, que no caso aqui foi feito um exame chamado de enema opaco. Aqui está escrito bário líquido. Bário é um tipo de contraste utilizado no exame. O paciente fica deitado em decúbito lateral esquerdo ou direito para que o técnico ou o enfermeiro faça a inserção dessa medicação. Então é colocado aqui, ó, no paciente, isso aqui é o intestino delgado e fica colorido, ó. Aqui está o intestino delgado, só que não dá para ver, e o contraste ele é utilizado justamente para pintar essa porção, tá ok? Geralmente aqui, ó, esse bico, ó, é com esse bico justamente para fazer a inserção no reto, no ânus do paciente, para fazer algum tipo de lavagem, para provocar, para fazer com que o paciente evacue, né? Que ele faça cocô, digamos assim, né? Então isso aqui, ó, é o tipo de material, ó, aqui é enteroclisma, utilizado para inserção. Vocês podem observar aqui, ó, eu vou organizar essa imagem aqui, pronto, acho que agora dá para ver. Aqui o paciente está deitado em decúbito lateral, é colocado a mangueira, se você observar, ela está conectada aqui nesse tripé, e aí, ó, a medicação está sendo inserida através do ânus do paciente, ok? E aí a gente tem supositórios. Supositórios eles vêm em forma de óvulos ou lápis, tem formato cônico ou oval e se destina à aplicação retal, né? Mesma coisa lá do enema, como eu falei, só que o enema é líquido e o supositório, se você congelar, ele vem em forma de sólido.
Os supositórios, eles são sensíveis a altas temperaturas. Se você deixar, por exemplo, ele fora da geladeira, alguns supositórios, eles derretem. Para que seja utilizado, a indicação é que coloque na geladeira ou no congelador alguns minutos antes de utilizar, porque senão eles ficam muito sólidos, porque eles são muito líquidos. Eles são feitos de manteiga de cacau. Pra quem não sabe, manteiga de cacau é aquele trenzinho de hidratação dos lábios, vocês já viram? Como aqui é muito quente, né? A imperatriz é muito quente, se você deixar aquele batom fora, em um ambiente exposto, ele faz o quê? Quando você abre, ele tá a sua gordura, ele derrete. O supositório, ele é a mesma coisa, ele é produzido a partir da manteiga de cacau. Então, se você não deixá-lo na geladeira, ele também vai virar um óleo e vai derreter. Ok? Aí nós temos as pomadas, que elas são formas pastosas ou semissólidas e são constituídas de veículos oleosos. O princípio ativo é o pó. Ou seja, o que é pomada? É pó mais óleo, tá ok? Vou até colocar aqui, ó, pomada, pó mais óleo. Pó. Cadê o mais? Agora eu não sei cadê o mais, né? O vídeo vai ficar 3 dias de aula, porque a pessoa fica nervosa e esquece no próprio computador onde está a tecla mais, porque fica nervosa, né? Aqui, pó mais óleo, certo? Pomada, lembra que pomada é pó mais óleo. Então, é misturado. Você pega, por exemplo, uma Bepantol aí, quando você abre uma Bepantol, uma Hipoglós, ela vem um óleozinho misturado, tá? Então, mistura pó com óleo que vai dar pomada. E aí, vou passar isso aqui fica, essa próxima imagem aí, vocês pausem o vídeo para ler melhor o que está escrito, mas não é nada demais que eu preciso explicar, nada do que eu não já tenha falado, tá? Vocês dão uma olhada. Cremes são exclusivamente para uso tópico, ou seja, fora do corpo, e é utilizado na epiderme. O que é epiderme? Lembra lá da aula do tegumentar, sistema tegumentar, primeira camada da pele, tá? Ação epidérmica, e também pode ser utilizada em vagina, ou nós temos também os cremes utilizados no ânus, tá? Para determinados tipos de patologias, hemorroidas, entre outras coisas, né? Líquidos, soluções, mistura homogênea de líquidos ou de líquido e um sólido, tá? Xarope é a solução que contém 2/3 de açúcar. O que é um xarope? É água com muito, mas muito açúcar. É alguma substância líquida que tenha bastante açúcar. E aí o xarope justamente ele é bem doce já de propósito para facilitar a tomada, porque a maioria do público voltado para o xarope é o público infantil que lida melhor com medicações doces. Lógico, qualquer pessoa lida melhor com doce do que com o amargo, porque diferente da comida, tem doce e salgada, os medicamentos ou são doces ou são extremamente amargos ou irritativos na mucosa oral. Elixir são preparações líquidas hidroalcoólicas, ou seja, hidroalcoólica, álcool mais água, tá? São um pouco açucaradas. Por exemplo, que está aparecendo na tela o Elixir. Elixir 914, que é um depurativo. Depurativo são medicações que limpam o sangue, né? Então, é álcool mais água. Ah, mas essa é a quantidade de álcool, vai me deixar bêbada? Não, a quantidade de álcool que tem numa medicação dessa, ela é muito pequena. Então, é álcool mais água. Outro exemplo muito claro, que muitas pessoas conhecem, é o aguardente, né? Que ele tem uma quantidade de água e também tem uma certa quantidade de álcool, né? Emulsão, todo mundo lembra aí, ó, é preparação feita de 2 líquidos, óleo mais água, né? Aqui tá aparecendo na tela para vocês a emulsão Scott, eu não sei se dá para ver, deve dar para ver, né? Aqui, ó, emulsão Scott, é muito antigo, né? Muitos já utilizaram, quem tem uns aninhos aí a mais, lembra se não já tomou emulsão Scott misturado com biotônico, né? Misericórdia, né? O povo dava o biotônico para as crianças como quem dava água, né? E aí, até hoje o povo esqueceu de parar de tomar o biotônico e aí deixou o apetite aberto o resto da vida. Que é a criança que dava problema para comer quando era pequena, muitas vezes cresce e dá problema para parar de comer, né?
Então, a emulsão Scott é óleo mais água, a emulsão, ele é agitado, que a gente sabe que óleo mais água não se misturam. Se eles são colocados numa centrífuga, que é um tipo de máquina, e é agitado de forma muito rápida, aí eles viram um meio de uma emulsão. Não é a mistura completa de água mais óleo, mas elas ficam as partículas bem pequenas, tá? E aí a gente tem os colírios, que são aplicações para mucosa ocular, todo mundo sabe, não precisa ficar explicando. Nós temos os gases, nós temos o gás oxigênio e o aerolim e o spray, né? O exemplo do spray que eu coloquei aqui é o aerolim, tá? Aqui, ó, o exemplo, mas nós temos também outras medicações que são inaladas, tá? Deixa eu correr aqui, que o tempo tá passando muito rápido, senão a aula fica muito extensa, é muito cansativo assistir videoaula muito grande, né? Suspensão é líquido que contém sólido que não se dissolve, fica suspenso. Ou seja, são aquelas medicações que precisam ser agitadas. É uma mistura que não é homogênea, é sólido mais uma água, ou então qualquer outro líquido e não se mistura. Por exemplo, o ibuprofeno, se você observar, ele é uma massa. E se você não, você tem que sacudir quando você pinga, quem conhece sabe, ele é bem viscoso, ele é bem grosso, então é utilizado, para ser utilizado tem que ser agitado. Outro exemplo de suspensão são aqueles antibióticos infantis, quem tem criança sabe que você compra e tem que adicionar água filtrada em casa e aí você tem que sacudir bem para dar. Quando você coloca no copinho que dá para a criança, se não virar de forma rápida, ele fica todo no copo, porque é uma suspensão. Se você deixar aquela medicação colocar água e deixar ela parada, a parte sólida dela desce, ela senta, fazer que nem a história, né? Ela decanta, fica no fundo e o líquido fica aqui em cima. Então, para ser tomada, ela tem que ser agitada, né? E aí, a gente entra nos conceitos básicos de farmacologia, que é a parte de farmacocinética e de farmacodinâmica. Basicamente, a farmacocinética é o caminho que a droga vai fazer no nosso organismo e a farmacodinâmica é como essa droga vai agir, tá? Um é o caminho que a droga faz, que caminho, para onde é que ela vai, aonde é que ela cai, se é na corrente sanguínea, se né, de forma tópica, e farmacodinâmica, como é que essa droga vai agir no nosso corpo. Para isso ficar melhor, a gente tem a farmacocinética, que ela tem 4 pontos principais, que é a absorção, a distribuição, depois o medicamento se transforma e depois ele é eliminado. Exemplo, eu tomo, o medicamento ele é absorvido, depois ele vai para locais de distribuição, por exemplo, o fígado, depois ele é transformado no fígado e depois ele vai ser eliminado, principalmente pelo sistema renal, tá bom? Passar aqui rapidão. Se eu tô pulando, gente, é porque não é tão necessário eu ficar explicando, mas que vocês podem estudar ao longo do vídeo, pausar o vídeo e dar uma lida, tá? E aí, o que quero que vocês entendam é que são os principais órgãos de excreção dos fármacos. Por exemplo, os principais órgãos. O primeiro lugar nós temos os rins, são os principais que eliminam os fármacos e qualquer outra substância que você ingira ao longo do dia. Sistema renal. Depois nós temos os pulmões. A gente elimina algumas medicações através da respiração, através do suor, de glândulas lacrimais e salivares. Nós também podemos eliminar através do leite materno, no caso da mulher, e através das fezes, tubo digestivo. Muitas medicações são eliminadas pelas fezes ou pela secreção biliar. Mas o principal órgão de eliminação das medicações são os rins, tá bom? Lá. Pronto, fatores que modificam a dosagem das medicações é uma das questões da nossa atividade. Fatores que vão determinar como é que o medicamento vai ser tomado e qual vai ser a dose. Primeiro é a idade. A dose vai depender se é uma medicação para uma criança, para um adulto ou para um idoso. Depois o sexo, pode distinguir gênero feminino ou masculino, determinada substância, elas são diferenciadas. Por exemplo, medicações para tratamento de inflamações vaginais, por exemplo, infecções vaginais relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis. A gente sabe que a mulher toma uma certa quantidade de medicamento e o homem toma outra quantidade.
Condições físicas do paciente, aqui ó, muito importante para determinar a dose de uma medicação. Ah, mas é medicação para o adulto, fulano é adulto e o outro fulano também é adulto. É a mesma coisa? Depende do estado físico, porque às vezes você tem um adulto que está com um quadro muito grave de anorexia, você tem um adulto que perdeu peso de forma muito severa, então a dose vai ser ajustada, apesar dele ser adulto, a dose dele vai ser como se fosse de uma criança, porque talvez esse idoso, esse adulto esteja em um quadro muito avançado de debilidade, de anorexia ou então algum outro quadro. Fatores psicológicos determinam a dose ou a forma de tomar a medicação também. Por que o fator psicológico vai definir a quantidade de dose ou a forma de tomada? Porque lidar com um paciente alterado psicologicamente, por exemplo, com esquizofrenia ou com algum quadro de usuário de drogas que esteja de forma agitada, entrando em overdose, é muito difícil. Por exemplo, você prefere dar uma medicação injetável ou uma medicação oral para um paciente que está alterado psicologicamente, quebrando tudo no hospital, que é aquele paciente que é difícil de você conter, que é extremamente complicado ou que está bêbado. Você der um comprimido para um bêbado tomar, a primeira coisa que ele faz é cuspir em cima de você, né? Como já aconteceu. Então, assim, tem que levar em consideração isso também. Temperatura corporal, método de administração, fatores genéticos também são ponto de partida para definir a dose das medicações e o peso do paciente, o peso corporal, né? Como a gente já falou. E aqui a gente tem as vias de administração das medicações, que é o último tópico da nossa aula, por onde é que o medicamento é injetado. Nós temos várias vias. Quem já foi para estágio sabe, o medicamento ele pode ser administrado de forma oral, de forma subcutânea, pode ser administrado de forma intramuscular, de forma intradérmica, vários locais de uso tópico, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é das vantagens e desvantagens de cada utilização de via de administração, via oral. Os medicamentos são absorvidos pela mucosa do trato gastrointestinal. Qual é a vantagem de se escolher a via oral? A via oral, ela dá muita comodidade, segurança e economia. Comprimido é bem mais barato do que a medicação injetável. Até porque a medicação injetável, além da medicação, você tem que comprar o quê? Agulha, seringa, algodão, álcool para fazer asepsia, gelco, enfim, você tem todo um equipamento para injetar. Então, medicamento de via oral, ele dispensa o uso desses equipamentos, portanto, ele é uma forma mais econômica. Ele tem um estabelecimento de esquema terapêuticos fáceis de serem cumpridos pelo paciente, é mais fácil orientar o paciente com a tomada de medicamento oral, o horário. Ah, mas se o paciente não souber ler, gente, tenham empatia. O paciente não sabe ler, está lá no posto de saúde, seu José, está idoso, não enxerga bem ou não sabe ler, arruma uma forma didática para ensinar esse paciente a tomar aquela medicação no horário. Ah, você pode desenhar o sol e uma loura, vai saber que o sol, aquele remédio é de dia e que a loura ele tem que tomar de noite, então é uma vantagem, tá? E qual que é a desvantagem de você escolher a via oral? Ela tem, primeira coisa, a apresentação de efeito adverso, porque causa irritação na mucosa gástrica, pode causar náusea, vômito, diarreia, pode causar irritação na mucosa. Tem a variação do grau de absorção e tem necessidade, é o ponto principal isso aqui, gente, necessidade de cooperação do paciente. Minha Nossa Senhora! A principal desvantagem da via oral é a necessidade de cooperação do paciente. É aquele paciente que cospe a medicação, que ele pode cuspir. Injetável, ele tem como cuspir a medicação? Não. Você tem a certeza que ele tomou porque você foi lá e injetou. Só que o oral, muitas vezes você não tem. Não sei que você peça o paciente abrir a boca, levantar a língua aqui. Isso não ocorre, né? Então, necessita da cooperação. Se for o paciente bêbado, como eu falei, agitado psicologicamente, ele não toma. Você não vai segurar a pessoa e enfiar a goela abaixo a medicação. Tem necessidade de cooperação deste paciente, né? Via sublingual. Qual que é a vantagem de escolher a via sublingual? Via sublingual, a mucosa sublingual, ela é ótima. Como qualquer mucosa, no geral, como vocês sabem, as mucosas são muito boas de absorverem a medicação. O que é mucosa? São regiões sensíveis do nosso corpo muito irrigadas por sangue.
Quais são as mucosas que a gente tem? A gente tem a mucosa oral. Toda mucosa, se você olhar dentro, ela é rosinha. Por que que é rosa? Porque tem muita quantidade de sangue. Então, nós temos a mucosa oral, a mucosa ocular, a mucosa nasal, a mucosa auricular, a mucosa vaginal e a mucosa peniana. Todos esses locais de mucosa, eles são muito bons de absorver medicação, porque a medicação praticamente cai direto na corrente sanguínea. Então, a vantagem da via sublingual é que a absorção rápida. Por exemplo, quando chega paciente na unidade básica passando mal, com a pressão muito alta, ao invés da gente dar o comprimido de captopril para ele engolir, a gente dá para ele colocar embaixo da língua. Por quê? Porque a absorção vai ser mais rápida. Enquanto que ele ingerir, o medicamento vai começar a apresentar efeito com 40 minutos, quando coloca embaixo da língua, com 15 a 20 minutos, a medicação já começa a apresentar seu efeito terapêutico, tá bom? Qual que é a desvantagem da via sublingual imprópria para substâncias irritantes ou de sabor desagradável? Porque, por exemplo, se você for colocar um comprimido de dipirona embaixo da língua, você não aguenta, não tem quem aguente, porque é extremamente amargo, o sabor desagradável. E outra desvantagem que não está aí no slide, mas que também é a necessidade de cooperação do paciente. Você tem que dar para o paciente ensinar, seu José, por exemplo, olha só, usando só seu José, bora arrumar a Dona Maria, por exemplo, de uma outra pessoa, né? Dona Maria, a senhora tem que deixar a medicação embaixo da língua. Não é para a senhora chupar igual balinha, é para deixar repousando embaixo da língua. Tu vira as costas, o que a Dona Maria faz? Ela já engoliu a medicação. Aí tu fica com a cara lá no chão. Então, a via sublingual ela é ruim porque ela também precisa da vantagem da cooperação do paciente, né? Via retal, como é mucosa, é também a principal vantagem a absorção rápida da medicação. Se é mucosa, absorve rápido porque chega muito sangue. Se chega muito sangue, a medicação cai mais rápido na corrente sanguínea e vai agir. Como eu falei, medicação tem que cair na corrente sanguínea para fazer o seu efeito terapêutico, a não ser que seja uma medicação de uso tópico. Qual que é a vantagem dessa via retal? A administração de medicamento a paciente inconsciente ou com náusea e vômito. Paciente inconsciente toma medicamento oral? Não. Paciente vomitando demais toma medicamento oral? Não, porque ele pode vomitar a medicação. Então, a via retal ela é boa por isso, porque a gente pode aplicar no paciente desacordado. E qual que é a desvantagem? A absorção irregular ou incompleta, dependendo da medicação, pode irritar a mucosa oral, e a principal desvantagem que eu coloco, que não está aí no slide, é o que? Constrangimento. Eu vou até colocar a próxima aqui para ficar constrangimento. Por que constrangimento? Errado aqui. Porque se o paciente estiver acordado, é um constrangimento a medicação colocando via retal, principalmente se ele estiver na enfermaria. Pelo amor de Deus, se você for fazer, coloque um biombo isolando a cama para que o paciente não fique exposto, né? Via parenteral é a última via de administração. Na verdade, a via parenteral são várias vias, né? Elas não utilizam o tubo digestivo, elas não são sublingual, elas não são orais, são aquelas medicações que entram, que penetram a nossa pele e que são aplicadas, acessadas por injeção. Nós temos a via intravenosa ou endovenosa, a via intramuscular, a via subcutânea, tá? E nós temos também a intradérmica, né? Que no caso é mais utilizada para testes alérgicos e para ser feita a vacina BCG, né, que é uma das primeiras que o bebê toma. Então, essas vias, como podem ver aqui na imagem, ó, intramuscular, a angulação da injeção é de 90 graus, atinge o músculo. A via subcutânea, ela não atinge o músculo, ela é declinada porque tem que atingir a parte gordurosa. Ou ela é declinada ou então a agulha é menor, né? Como vocês já tiveram fundamentos, devem saber. Aí nós temos a via endovenosa, que é acessada diretamente na veia, ou seja, a medicação é injetada diretamente na veia do paciente. Ou seja, qual que é a vantagem da via intravenosa ou endovenosa? A medicação cai direto na corrente sanguínea. Qual que é a desvantagem? Uma vez aplicado, não consigo retirar. Por exemplo, o comprimido, se você der um comprimido errado para o paciente e descobrir, nossa, ele tomou errado, você vai fazer o quê? Provocar o vômito, fazer uma lavagem gástrica para esse paciente colocar o remédio para fora. Só que de forma endovenosa, parenteral, intramuscular, não tem como. Uma vez a medicação injetada, não tem como já aplicar, fazer
a colocação do antídoto, digamos assim, ou provocar um vômito para que ele coloque para fora, tá ok? No mais aqui, ó, vantagens das vias parenterais: a absorção dela é mais rápida e completa, tem maior precisão em determinar a dose desejada, obtenção de resultados mais seguros e a possibilidade de administrar determinadas drogas que são destruídas pelo suco digestivo. Qual que é a desvantagem? Como eu falei, dor. Primeira desvantagem dessas vias parenterais, porque elas penetram a pele, geralmente causada pela picada da agulha. Em caso de engano, pode provocar lesão considerável. Em função do rompimento da pele, pode ocorrer o risco de adquirir infecção, né? Qualquer coisa que vocês sabem, qualquer coisa que adentre a nossa pele, qualquer dreno, injeção, agulha, bisturi ou qualquer coisa que penetre a nossa pele, aumenta o risco de infecção. E que uma vez administrada a droga é impossível, retirá-la do organismo, tá? No mais, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer a atenção até aqui. Sei que é cansativo, mas a gente precisa vencer essa batalha do coronavírus. A gente precisa se readaptar. É momento de criatividade, nos reinventarmos. A gente não pode deixar o ano letivo ficar perdido por isso. Aqui vai algumas orientações em relação às atividades. Primeira coisa, a atividade tem que ser realizada de forma manuscrita. Não recebo de forma digitada. A atividade vai ser passada agora, hoje, sábado, e vocês vão me enviar ela até quinta-feira, até às 18 horas. Não recebo após as 18, quer dizer, até chega no meu e-mail após as 18, mas não será mais válida, tá? É necessário copiar as questões, tá bom, professora? Tem que copiar as questões ou só as respostas? Perguntas e respostas, tá? Quanto mais organizado o material, melhor para eu corrigir. Eu só recebo por e-mail, as dúvidas eu retiro pelo WhatsApp, eu estou no grupo de vocês, então é só perguntar que eu respondo. Posso até demorar um pouquinho, me perdoe, pelo amor de Deus, porque são muitos grupos. Posso até demorar a responder, mas eu respondo, viu? E o e-mail de envio é esse aqui, alana.alvorada@hotmail.com. Teremos 4 atividades ao longo dos módulos para gerar 4 notas para retirar a média. Cada atividade vale 10. E aí no final eu somo as 4 e divido por 4 para obter a média. Então, quem fizer só 3 vai ser dividido por 4 também, aí vai obter uma média inferior, tá ok? Certo? E aqui eu vou colocar a atividade. Lembrando que, primeira parte da atividade, eu não vou disponibilizar a atividade no grupo da turma, porque eu quero que todo mundo venha no vídeo e veja a atividade, tá bom? Me perdoe, não me julgue, mas é uma forma de fazer com que o aluno assista ao vídeo. Então, minhas atividades sempre vão estar ao final de cada vídeo, tá bom? Então, essa é a atividade avaliativa 1. Dá um clique aí na tela, para a tela, gravação e copia. Vou passar para a tela 2, 5 questões. Se tiver algum erro de digitação, me perdoe, é só me perguntar que eu corrijo. A outra tela são 10 questões, tá bom? Então, pausem a tela e copiem as atividades, tá ok? Vou tirar agora, final da apresentação. Pessoal, voltando aqui, deixa eu aumentar. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Obrigada, estudem, enviem as atividades e, se puder, fiquem em casa, tá ok? Beijo e obrigada. Falou, tchau, tchau.